São 7 horas e mais 41 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado pela difusora. Vai ser lançado o livro Movimento Quilombola no Maranhão, Estratégias Políticas da CONERUC e Moquebon. Sobre o assunto eu converso agora com o autor da obra, Igor Thiago Silva de Souza. Igor, um prazer tê-lo aqui na difusora, bom dia. Bom dia, prazer, Adalberto. Igor, essa obra é resultado de uma extensa pesquisa, não é, que foi realizada durante o trabalho de campo, comunidades e no próprio mestrado que você fez, não é? Quanto tempo levou essa pesquisa? 2 anos? O mestrado eu fiz em 2 anos, né? Eu defendi na Federal de Santa Catarina, mas eu venho acompanhando o movimento quilombola desde o início da graduação, em 2009. Então a gente tem aí um acúmulo de campo de 10 anos, né? Digamos isso. E a gente está falando do estudo, quer dizer, o objeto da pesquisa, 2 movimentos significativos aqui no estado, né? Sim. Um que surge lá em 1997, que é a CONERUC, e o outro lá em 2011, Moquebon. Existem diferenças claras entre esses 2 movimentos? Eu acho que cabe pontuar 2 coisas, né? Digamos, eles nascem em cenas políticas distintas, né? A CONERUC em 97, né, como resultado direto do projeto Vida de Negro, encabeçado pelo CCN, pelo Centro de Cultura Negra, né? E a CONERUC nasce como um fórum de representação das comunidades quilombolas. Ela nasce especificamente pensando na gestão e implementação de políticas públicas, né? E aí a gente tem todos os desgastes dos primeiros governos petistas, né? A gente tem ao mesmo tempo uma política territorial que não avança, né? Já o Moquebon, ele nasce em 2011, né? Muito ligado especificamente aos trabalhos da CPT, da Comissão Pastoral da Terra na Baixada, né? Ele nasce com uma outra estratégia, ele já não nasce como um fórum de representação, ele nasce especificamente como um movimento contestatório, né? Pensando, sobretudo, a baixa efetividade desses processos de titulação que se acumulam no INCRA, especificamente, né? Em relação a essas lutas, é preciso perceber que, apesar de que nascerem em momentos distintos, mas as lutas são as mesmas, ou seja, a negação de direitos ainda é fato e por isso as ações estratégicas desses 2 segmentos? A negação de direitos no Brasil e no Maranhão ela é estrutural, né? A gente tem políticas territoriais que não avançam, né? A gente tem processos que se acumulam no INCRA, né? Acho que hoje mais de 300, sem sombra de dúvida. Não à toa a gente tem ocupações recorrentes desde 2010, né? A última ano passado, eu acho que em outubro. Esse percurso de luta dos quilombolas maranhenses, assim, é possível perceber também um recorte diferenciado da luta do povo quilombola aqui no estado, por exemplo, para outros estados da federação? Cabe pensar de um lado, né, na quantidade de comunidades quilombolas que a gente tem no estado, né, que é um dado relevante, né, e segundo, a gente tem processos de auto-organização, né, e de mudanças de estratégias que são muito importantes, né. A gente tem uma renovação de estratégias e de leituras políticas que tornam o movimento quilombola no Maranhão ímpar, né. Eu acho que isso é importante salientar. Bom, a luta pela terra ainda é algo que, enfim, perpassa a questão das comunidades tradicionais, não é? E aí a pergunta que fica, às vezes, é assim, do ponto de vista da legislação, o Brasil é signatário de uma série de tratados, que alguns deles estão sendo rasgados nesse momento, infelizmente, mas, assim, do ponto de vista da legislação, ela existe, está lá desde 88 para a garantia desses direitos. Por que na prática isso, de fato, não acontece? Qual é a leitura que você tem como pesquisador? Qual é o entrave principal dessas questões? Como pesquisador, eu posso apontar 2 coisas. De um lado, é a baixa operacionalidade dos órgãos competentes, né, no caso o INCRA, né, isso é importante salientar, né, quando a gente pensa em direitos territoriais para comunidades quilombolas, né, a gente pensa no INCRA ou nos órgãos estaduais, e TERMA, né, no nosso caso, né, mas são processos que não avançam, né, são processos que estão lá desde os anos 90, quando a CONERUC e o CCN deram início a uma série de processos junto ao INCRA. Eles não avançam, seja por falta de vontade política, né, seja por falta de orçamento, seja por falta de quadro técnico, né. Então a gente tem ausência de vontade política de resolver uma situação estruturante no Maranhão e no país, né. O entrave grande da chamada falta de vontade política, né? Na prática,
a falta de priorizar realmente esse assunto como deveria, né? Igor, eu quero convidá-lo para continuar essa entrevista daqui a pouco nas nossas plataformas digitais, um assunto extremamente importante. Me fala sobre, só para finalizar, o lançamento do livro, horário, local. Vai ser no prédio de História da UEMA, amanhã, às 19 horas. Obrigado, Igor. Daqui a pouco eu continuo conversando com o Igor Thiago Silva, que é autor dessa obra importante, analisando o movimento quilombola aqui no Estado e as organizações, em especial a Coneruc e Moquebon.